Normalmente, quando as pessoas não conseguem dormir, associamos a quê? Uma pessoa agitada, preocupada, com tudo na cabeça, pensamentos constantes, mais ansiosa e não consegue dormir. Mas existe aquele grupo de pessoas que estão tão cansadas, mas que não conseguem dormir. E a palavra, neste caso, nem devia ser dormir, devia ser descansar. Porque dormir, as pessoas conseguem dormir com medicação, as pessoas conseguem influenciar o sono e simplesmente pô-las a dormir, mas descansar é completamente diferente. Descansar significa dormir com um sono reparador, para que a pessoa acorde de manhã e acorde com energia e não acorde cansada, que é tipicamente o que acontece nas pessoas que não descansam. Agora, existe uma parte do nosso cérebro que nós chamamos que é o núcleo supraquiasmático. Esse relógio está muito associado ao controlo do acordar e do dormir e é influenciado por várias questões, principalmente pela luz e pela escuridão, mas também por outros fatores que eu vou falar mais neste vídeo. Agora, para nós conseguirmos descansar profundamente, o nosso corpo precisa de oxigênio. Porquê? Existem duas partes do nosso corpo que têm muitas mitocôndrias. E atrás das mitocôndrias está o gasto energético, a produção energética e o gasto de oxigênio, a quantidade de oxigênio que necessita. O coração e o cérebro são dois órgãos que não conseguem ficar sem oxigênio. E o facto de o nosso cérebro necessitar de oxigênio e principalmente as pessoas que normalmente estão cansadas, com falta de energia, sabem aquela pessoa que com pouco esforço físico fica cansada? Essas normalmente são as pessoas que têm falta de energia deste tipo. E são as pessoas que tendencialmente têm menos oxigenação, apesar que, por exemplo, possam medir com um oxímetro, por exemplo, e até a volumetria de oxigênio esteja normal. Mas se as pessoas têm esse tipo de cansaço, tendencialmente não conseguem dormir bem durante a noite porque não têm oxigênio suficiente para permitir o corpo reparar profundamente. O que é que nós podemos fazer para uma pessoa que normalmente tem cansaço e como é que podemos aumentar esta oxigenação? Claro que o facto de fazer exercício físico é lógico. Quando fazemos exercício físico, nós aumentamos a oxigenação e fazemos também outra coisa, que é diminuímos o stress. Principalmente, por exemplo, aquelas pessoas que fazem caminhadas próximo da hora de deitar, após o jantar, por exemplo. Ou também existe uma parte do nosso cérebro que nós chamamos que é tronco cerebral. E é uma parte especificamente que está muito ligada ao sistema nervoso autónomo, aquele sistema nervoso que responde por nós. E principalmente ao controlo respiratório. Se nós tivermos um déficit de vitamina B1, a tendência qual vai ser? Vai ser haver uma desregulação do tronco cerebral e aí o que é que acontece? O nosso sistema nervoso autónomo dispara, responde por nós e cria alterações respiratórias em que ficamos com menos oxigênio. E por isso muitas vezes é que eu indico às pessoas para fazerem vitamina B1 à noite, que ajuda a fazer com que a pessoa tenha um sono muito, muito profundo. E claro que atrás dessa questão respiratória vem o reflexo de stress. Se a pessoa não está a conseguir respirar em condições, mesmo que seja uma coisa inconsciente, o próprio stress não deixa a pessoa descansar. Como é que aumentamos a oxigenação mitocondrial? O facto de abrirmos as nossas janelas do quarto quando estamos a dormir, permitimos que o ar flua dentro do quarto. E esse fluir do ar no quarto faz com que haja menos CO2, menos dióxido de carbono e mais oxigênio. É como a questão das plantas. Há pessoas, por exemplo, que colocam plantas no quarto para quê? Para que as plantas apanhem o dióxido de carbono e que nos deem algum oxigênio. Regular o ritmo circadiano. Isso significa o quê? Regular aquele relógio que falei anteriormente. A luz e a escuridão têm uma influência tremenda com o nosso sono. Se nós pensarmos que ao longo do dia a luz vai diminuindo, nós devíamos acompanhar essa luz. A partir das 6 da tarde, 7 da tarde, 8 da tarde, a luz vai diminuindo, o pôr do sol vai surgindo a partir das 6 da tarde. Isso significa que a partir daquele horário, o correto seria ir baixando pouco a pouco as luzes. Principalmente tudo aquilo que seja estímulo de luz, como por exemplo a luz azul. O facto de, por exemplo, nós estarmos numa sala ou num quarto e estarmos com a televisão ligada, com luz azul, e a receber aquele estímulo constantemente num ambiente cheio de luz, a pessoa não consegue descansar. E muitas pessoas usam a televisão para adormecer. Mas a pessoa quando tem, por exemplo, a televisão ligada, que não é o mais correto, pelo menos que desligue o resto das luzes. Porque quanto mais luz a pessoa tem, mais isso vai influenciar o sono. Existem pessoas, por exemplo, que usam luzes adaptadas, que nós chamamos que são aquelas luzes que são mais infravermelhas, são mais luzes vermelhas que se usam nos bebés.
são aquele tipo de luzes que não influenciam a produção de melatonina, ou seja, não inibem o facto do nosso corpo querer nos fazer adormecer com mais facilidade. Estas luzes vocês encontram à venda com frequência e podem substituir, por exemplo, as mesas de cabeceira de casa. Agora, evitar comer próximo da hora de deitar. O ideal era 3 a 5 horas antes de dormir não consumir alimento. Experimentem comer bastante e irem dormir. As coisas não funcionam assim. O corpo, quando entra num processo em que está a fazer a digestão, está a gastar muita energia. Energia que não é dispensada para a oxigenação do cérebro. E o facto de nós estarmos a fazer a digestão vai fazer com que a pessoa tenha um sono mais turbulento. O jet lag é o quê? Quando nós vamos para uma zona diferente do horário, para uma zona geográfica diferente, fazemos uma viagem, as pessoas normalmente associam muito a questão da melatonina, mas para haver a regulação daquele relógio que eu indiquei anteriormente, a vitamina D3 é fundamental, principalmente em doses mais altas. Eu, por exemplo, quando vou para o estrangeiro, eu faço uma dose de vitamina D3 mais alta, eu nunca tenho alterações, por exemplo, de sono e sou muito sensível a essas questões. O horário de deitar. É assim, o ideal, pelo menos antes da meia-noite, é a pessoa ir-se deitar. Isto porquê? Porque o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, funciona por ondas de sono. Se nós falhamos a primeira onda de sono profunda, que é a onda delta, a tendência qual é que é? Temos que esperar 2, 3 horas, 2, 3 da manhã, para que o corpo volte a estar cansado e queira dormir. Agora, para a maioria das pessoas, 10, 11 da noite seria suficiente. Eu, por exemplo, eu falo por mim, eu deito mais 9h30 da noite. É uma coisa que eu sei que com a vida social das pessoas é difícil. Pronto, existem pessoas que a essa hora simplesmente está muita coisa a acontecer e não conseguem se deitar. Outras causas que podem estar associadas a esta questão de sono, para falar aqui de algumas coisas, é a questão, por exemplo, da parte adrenal, principalmente quando a pessoa acorda entre as 2 e as 3 da manhã, há picos de cortisol e a pessoa não consegue relaxar. Aqui, inserir o GABAergene da MJS-Med é fundamental, descomprime aquele stress todo. Quando a pessoa tem mais queimbras, tem que inserir um bocadinho mais de ou potássio, ou magnésio, ou cálcio. Neste caso, o Zilomag, que entretanto fiz um vídeo anteriormente, atua bastante bem nesta questão das queimbras. Se a pessoa acorda durante a noite, a tendência é a pessoa ter resistência à insulina. É como se fosse uma pré-diabética. E nesse caso, o que é que tem que fazer? Mais jejum intermitente, baixar os hidratos de carbono. Portanto, é desta forma que a pessoa consegue regular esta questão do sono. Para complementar a isto, existem determinados cofatores que nos conseguem ajudar nesta questão da parte mitocondrial, como por exemplo o Mitocondria Master da MJS-Med, tem muitos fatores que aumentam a oxigenação e fazem com que a pessoa saia desta falta de energia, enquanto nós vamos colocando as outras coisas para melhorar, neste caso, a qualidade do sono.